Olá, de todo o coração, começando aquele programa que você já conhece, que você acompanha e que você já sabe. É o programa feito de todo o coração, a fim de que a palavra de Deus, refletida, proclamada, ela possa chegar ao coração de cada um de nós, produzir frutos, nos concedendo a paz, a consolação e a alegria. Pois bem, de todo o coração está começando nesta 10ª semana do tempo comum, voltando ao tempo ordinário, o tempo da esperança, o tempo onde o Cristo é proclamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem. De todo o coração, acompanhemos mais um programa. Vamos lá! Queridos irmãos, prezadas irmãs, estamos na 10ª semana do tempo comum. Na verdade, o tempo da esperança começou com aquela solenidade da Santíssima Trindade. Ali, aquele domingo solene já marcava o 9º domingo do tempo comum. Chegando ao 10º domingo, nós encontramos ou nos deparamos com uma cena bastante grave no Evangelho, uma polêmica, entre tantas outras ocorridas entre Jesus e os seus contemporâneos. Desta vez, os fariseus, que fazem uma indagação, ou melhor, fazem uma afirmação a respeito de Jesus, dizendo que é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Beelzebu, na verdade, possui a tradução literal de Deus do esterco. Aqui nós já podemos até imaginar uma tradução para uma palavra muito corriqueira e muito chula e até mesmo grosseira da nossa língua portuguesa. Mas na verdade significa isso, o Deus do esterco, o Deus da lama, da porcaria, exatamente porque Jesus, falando como Deus, criava uma afirmativa de que Ele mesmo era Deus. E esta é a nossa fé. Os fariseus, saduceus e tantos outros não creram nesta verdade de fé e chegaram a tumultuar, mais ainda, mais do que uma polêmica, a tirar a boa fama de Jesus, dizendo que ele fazia tudo isso por causa do demônio. Jesus nos sai com uma resposta muito elucidativa. A primeira, que o diabo é sempre aquele que divide. Satanás e seus demônios, portanto, não subsistem porque o seu reino é o reino da divisão. E, portanto, ele não poderia anunciar o reino de Deus proclamando a divisão. Segundo, quando Jesus se apresenta a todos os povos, e vejamos que ali ele já estava sendo rodeado, cercado por numerosa multidão, assim sublinha o evangelista São Marcos, que sequer Jesus e seus discípulos estavam tendo tempo para comer. Pois bem, quando essas multidões começam a cercar Jesus, a rodeá-lo, encantadas, maravilhadas com a sua palavra, elas já começavam a crer que verdadeiramente ali estava o Filho de Deus, Deus Filho. Só que essa profissão de fé é realizada por Pedro, por Tomé
e pelos demais discípulos na força do Espírito Santo. No entanto, Jesus faz uma afirmação contundente, categórica, para aqueles que não crerem que Ele é o Filho de Deus e é Deus Filho, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E a afirmação é esta, que está aí no trecho do Evangelho. Os pecados contra o Espírito Santo nunca serão perdoados. Algumas pessoas, no decorrer da minha história de quase 30 anos de vida sacerdotal e quase 10 de vida episcopal, muita gente se aproxima e pergunta, mas afinal, qual é este pecado gravíssimo contra o Espírito Santo que nunca será perdoado? É o pecado de não crer que Jesus é Deus. E sabe por que esse pecado não é perdoado? Porque somente o Filho de Deus, Deus Filho, morrendo na cruz, pode nos redimir de todo o pecado. O ser humano, portanto, que não crê que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ele nega para si mesmo a possibilidade de remissão dos pecados. Ele nega para si mesmo, nega o perdão. E por isso, então, é que Jesus nos diz, o pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Deste modo, nós queremos crer para vivermos reconciliados. Reconciliada é a pessoa que vive em paz. Reconciliada é a pessoa que vive em harmonia consigo e com Deus. São Paulo já falava dessa dicotomia ou dessa dualidade entre corpo e espírito. O ser humano vive uma esquizofrenia que não é apenas do ponto de vista psicológico. Essa esquizofrenia é essa divisão entre crer e aceitar Jesus como Deus, entre crer em Deus e aceitar o sagrado em sua vida, ou viver mundanamente, sem crer na reconciliação, vivendo angustiadamente, amargamente no seu pecado. Por último, uma outra frase também muito contundente do Evangelho, daquelas que nós podemos dizer que são palavras difíceis do Evangelho. Quando Nosso Senhor, vendo que sua mãe, Maria, e seus irmãos, seus primos, seus parentes, ali chegaram, ele, informado dessa realidade, dessa ocorrência, ele diz aos discípulos: minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pois bem, de forma alguma Jesus está desmerecendo Nossa Senhora, até porque Maria foi a primeira que creu. E por isso Santa Isabel diz: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria tudo isso acreditava e guardava no seu coração. A primeiríssima pessoa a crer que Jesus é o Filho de Deus foi exatamente Maria. E nós podemos ter Maria como exemplo desta forma, para crer que Jesus é o nosso Deus e Senhor. Quanto à família, a família nos une por laços sanguíneos. Isso é muito bonito e muito importante. Mas uma família jamais deve impedir que Deus seja o rei do seu lar, da sua casa, dos seus parentes. Vejam o que fez o pai de São Francisco de Assis. Quando o deserdou em vida, tomou até mesmo o manto que lhe cobria, e São Francisco lhe responde dizendo: meu pai, doravante, será somente aquele que está no céu. Também os pais de Santo Tomás de Aquino fizeram a mesma coisa quando o prenderam numa torre para impedi-lo de se consagrar a Deus como frade dominicano. As famílias, portanto, exercem um papel importantíssimo. Porém, o laço que dignifica a nossa consanguinidade, o nosso amor entre pais e filhos, entre maridos e esposas, é exatamente o amor de Deus.
Fique agora com Lunara Aires e aquele papo de cruz. Um papo jovem, um papo sadio, de quem sabe refletir à luz do Espírito Santo. Olá, tá começando mais um Papo de Cruz e no quadro de hoje eu já começo com aquela típica fala minha que você já deve ter decorado, né? Nos ajude a evangelizar, espalhe para o máximo de pessoas possíveis o programa de todo o coração, o Papo de Cruz, e seja você também um evangelizador junto com a gente. No quadro de hoje eu convido você a meditar junto comigo na segunda leitura da liturgia deste domingo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 4, e eu vou meditar com vocês o versículo 17, só um trechinho porque a gente espera que vocês já tenham meditado a liturgia completa, amém? Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Glórias a Deus. Aleluia por essa palavra de Paulo aos Coríntios, a carta que ele escreveu dando essas instruções, essas orientações ao povo de Corinto. A gente precisa lembrar e entender que todas as vezes que Paulo nos alerta sobre as coisas transitórias, ele está dizendo praticamente o seguinte: se no nosso dia a dia a gente parar e se prender em cada problema, parar e se prender em cada frustração, nós temos duas realidades. Primeiro, de uma pessoa que vai perder totalmente o controle da sua vida e, em segundo lugar, uma pessoa que não tenha o menor conhecimento de quem é Deus, porque Deus ele está no controle de todas as coisas, Deus ele pode todas as coisas, e quando a palavra nos diz que os sofrimentos, que os tormentos, que as dores, que as frustrações do momento presente não se comparam ao que está preparado para nós, eu não sei se vocês notaram, mas aqui nessa tradução da palavra diz o seguinte: a glória que elas nos preparam até o excesso, extra, o supra, o que é até mesmo para nós impossível, Deus nos dá em excesso. A gente costuma estar preso numa realidade de problema, porque eu estou vivendo esse problema, certo? O problema te prepara para a glória, você precisa estar com a sua visão presa na eternidade, nas coisas não transitórias. Veio um problema? Dói, eu sei que é difícil, mas sabe o que é a meta do cristão? Entender que está sofrendo é para a glória de Deus. Está sentindo dor? É para a glória de Deus. Está passando por uma provação? Amém, é para a glória de Deus. Esse sofrimento eu preciso ter plena convicção de que Deus ele cuida de mim e que esse sofrimento me prepara para a glória que há de vir, me prepara para aquela bonificação, para aquele presente, para aquele cuidado em excesso. Deus ele não falta com nada. Deus ele cuida em completude. Então, se você começar a disciplinar a sua visão humana, reclamar menos, parar de reclamar, parar de ser um poço de reclamação e acreditar de fato que Deus ele é aquele que cuida de todas as coisas, você vai começar a estar prendendo a sua visão nas coisas que são eternas e deixando as coisas transitórias de lado. Você vai experimentar o cuidado de Deus após a tempestade, como a própria palavra nos diz. Então é isso. Deus nos abençoe e nos ensine também a entender as coisas do eterno, as coisas que estão por vir, que são melhores do que as do presente. É isso. Por hoje eu me despeço. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Concluindo mais um programa de todo o coração, nós queremos suplicar a Deus, uno e trino, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a sua bênção, a fim de que, fortalecidos pela sua graça, possamos obter a saúde do corpo, da alma e do coração. Que por intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima.